relatório do Departamento de Meteorologia dos Estados Unidos, divulgado em julho. O fenômeno Laninha vai continuar influenciando o tempo e deve se intensificar a partir de outubro. Isso vai interferir nas culturas de verão aqui do Rio Grande do Sul. Segundo os meteorologistas, nós podemos ter estiagem mais uma vez. Assim como na safra passada, a gente vai ter intervalos grandes, com vários dias seguidos de tempo seco, sem chuva significativa. A gente já contou aqui várias vezes, chuva para contabilizar na agricultura tem que ter mais de 10 milímetros no mesmo dia. A soja, por exemplo, pode não ter água suficiente para a fase de enchimento dos grãos. Isso é chave na cultura. Os desafios que o tempo traz para os agricultores gaúchos parece que estão virando rotina, né, Léo? Como eu disse, é mais um verão que a gente vai ter estiagem. Vamos conversar agora ao vivo com o professor Nelson Fultora, que é diretor do Instituto do Meio Ambiente da PUC. Ele está conosco. Ele está lá na PUC para falar com a gente ao vivo, para a gente comentar um pouco sobre este tempo desafiador aqui do estado. Já era assim antes, mas a impressão que dá é que está pior, professor. Muito obrigada por conversar conosco nesse começo de manhã. Já vou perguntar se essa persistência do fenômeno Laninha tem um pouco a ver com o que a gente vem falando de aquecimento global, de mudanças climáticas. Bom dia. Olá, bom dia. Sim. O fenômeno Laninha é um fenômeno natural que sempre ocorreu. Ele está relacionado ao resfriamento de águas no Oceano Pacífico, principalmente na costa do Peru e na costa norte do Chile, em que nós temos águas de profundidade que chegam na superfície em função de correntes de água, por exemplo, a corrente de Humboldt, em função dos ventos alísios. Isso é normal e isso sempre aconteceu. Agora, o que nós estamos observando é uma alteração da frequência do fenômeno. Por exemplo, uma laninha persistente, praticamente durando 2 anos, a última vez que se observou faz mais de 60 anos atrás, foi na década de 50 do século passado. E isso é um problema muito importante para nós aqui para o mundo de forma geral e para nós aqui no sul do Brasil. Professor, a gente trabalha com previsão do tempo, né? E muitas vezes até uma previsão assim que faz para o dia seguinte ou para daqui a 2 dias acaba mudando. Nesse caso é um prognóstico, né, que fala sobre uma projeção de possibilidade de se repetir um período aí sem chuva que vai atingir os agricultores. O quão preciso é isso? O quão a gente pode se preocupar mesmo em nível de extensão? Porque a gente ainda está traumatizado com a última estiagem que foi agora nesse ano recente, na última safra, né, professor? Certo, então, se a gente olhar um retrospecto de safras e de ocorrência de fenômenos Laninha e El Niño, então o Laninha ocorre quando há um resfriamento abaixo do normal nas águas do Pacífico e El Niño é quando existe um aquecimento em relação à média. Então, nós temos uma prevalência, uma maior quantidade de safras ruins no período de Laninha, porque nós vamos ter, ao mesmo tempo, um período de verão mais seco, principalmente no final da primavera, início do outono, é mais seco. Isso não quer dizer que nós não tenhamos chuvas intensas no período de inverno, como experimentamos nesse ano. Então, se a gente olha o passado, quando temos Laninha, costumamos ter safras piores. E é claro que os modelos climáticos eles são imprecisos, mas hoje em dia a nossa previsão é que existe maior probabilidade de que tenhamos um período de Laninha se prolongando na primavera e no verão do que, por exemplo, um fenômeno neutro. Então, se a gente vai apostar em alguma coisa, digamos que devemos apostar numa safra ruim para esse ano. É importante, inclusive, estar preparado, né? Para o pior, vai que não se confirma, né? Ou a previsão, pelo menos o que acontece, não é tão grave. Professor, a gente, conversando com os meteorologistas, né, vê que o clima no Rio Grande do Sul sempre teve muitos extremos, assim, a gente volta e meia tem neve, a gente tem geada, não dá para dizer, assim, que é muito estranho que tenha um episódio de geada em outubro ou novembro, considerando os dados históricos, ou mesmo em março. Só que a impressão que nos dá é que as estações estão fugindo cada vez mais dos seus limites no tempo. Esse ano a gente teve antecipação de ondas de frio, a gente já teve em março, abril, ondas de frio rigoroso.
A gente tem agora, nesse período ainda da primeira metade do inverno, muitas plantas que teriam as flores se desenvolvendo mais para o fim do inverno, já com as floradas aparecendo. Essas alterações, essas mudanças das fases do desenvolvimento das plantas, principalmente, isso tem a ver com as mudanças climáticas que a gente está vendo já afetando o planeta todo? São eventos pontuais? Sim, isso é complicado a gente separar um fenômeno que a gente observou num determinado momento de uma tendência de longo prazo. O que a gente pode perceber é que se a gente olha o clima, como ele variou ao longo dos últimos milhares ou milhões de anos, a gente pode dizer que a tendência geral é de uma contínua mudança. Só que o que nós estamos vendo aqui é uma aceleração do processo de aquecimento, uma aceleração muito maior do que a gente observou no final da última glaciação. Então, não é apenas uma questão da mudança em si, mas a velocidade com que essa mudança está ocorrendo, e isso preocupa, porque nós temos uma economia muito frágil, ela depende de processos em cadeia de produção de alimentos, produção de insumos, o transporte desses elementos, e na medida em que a gente tem eventos climáticos extremos, seja seca, ou seja excesso de chuva, ou seja ventos muito fortes, isso prejudica a economia e prejudica a sociedade de uma forma muito ampla. Sim. Então, essas mudanças climáticas que a gente percebe são extremamente importantes. Professor, para encerrar, esse calorão todo que a gente está vendo na Europa lá, indica que vai ter calorão por aqui também? Olha, nós temos artigos publicados na Science lá no início dos anos 2000 que previam já maior intensidade de fogos, maior intensidade de furacões em função do aquecimento global. Esses eventos de calorões, não só, por exemplo, na Europa agora, mas recentemente ocorreu na costa oeste dos Estados Unidos, isso deve se tornar mais frequente no mundo de forma geral. Com o aquecimento global, nós temos mais energia entrando no sistema e permanecendo no sistema, e isso causa mais diferença de energia de uma área para outra, grandes movimentos de massas de ar, e isso costuma ser um problema. A gente tem que cuidar melhor do nosso planeta para tentar diminuir essa velocidade, né, professor? Professor Nelson Fontoura, diretor do Instituto do Meio Ambiente da PUC, muito obrigada por conversar conosco nessa manhã, para fazer esse alerta para a gente aqui no Campo e Lavoura. Um bom dia, bom trabalho.